A temática do episódio de hoje é valorização da carreira docente, e para a gente já estar alinhado desde o início, a gente vai tratar aqui a valorização num aspecto mais amplo, seja pelo reconhecimento da educação básica, da importância da educação básica, mas também seja pela estruturação do sistema educacional e como que isso desdobra, seja na remuneração, no desenvolvimento da carreira e nas condições de trabalho dos professores. E para isso, eu conto hoje com um grande especialista na área, Haroldo Rocha. Seja muito bem-vindo, Haroldo. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Eu sou um homem branco, estou usando óculos, já bastante careca, os cabelinhos já estão brancos, estou vestindo uma camisa azul e estou muito contente de poder conversar com você sobre esse tema tão importante. Eu penso que o Brasil já teve muitos avanços na educação básica, nas últimas 2, 3 décadas, e agora o nosso grande desafio, se o Brasil quiser melhorar os níveis de aprendizagem e fazer com que todas as crianças aprendam, para mim, o Brasil vai ter que cuidar muito bem, muito melhor do que cuida hoje, dos professores, né? Então, o sentido de valorização aí é um amplo leque de cuidados para que o professor possa desempenhar bem a sua função. Isso aí, Haroldo. E para quem não conhece o Haroldo, ele é coordenador geral do Movimento Profissão Docente, ele já foi secretário executivo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e também foi secretário do Estado do Espírito Santo durante 2 mandatos. E, Haroldo, para a gente começar então essa nossa discussão, né, uma pergunta um pouco clássica, na sua opinião, o professor de educação básica no Brasil, ele é valorizado? Olha, Rafael, recentemente nós divulgamos uma pesquisa que foi liderada pelo Instituto Península, que foi um indicador de valorização dos professores. Foi uma pesquisa feita com a amostra nacional na população, e também uma amostra nacional de professores. Então, são duas opiniões, da população em geral e dos professores. E no primeiro caso, nós chegamos numa média de 6,7, ou seja, de 0 a 10, 6,7 é a percepção de que o professor é valorizado, e os próprios professores, 7, um pouquinho acima. Então, esse é o sentimento, né? É claro que o que nós buscamos é que a totalidade dos professores tenham esse sentimento de que estão reconhecidos e valorizados pela sociedade, pelo Estado que os emprega, e pelos seus pares também. Então, o conceito de valorização ele é um conceito complexo, né? Em geral, os professores acham que é só uma questão dos outros em relação a ele, mas é também dele próprio em relação a ele, né? E essas coisas se combinam, né? No final das contas, Rafael, o que se quer, o que nós esperamos, e o professor docente trabalha para que o professor tenha alegria e satisfação com o que ele faz, porque todas as condições que o cercam, digamos assim, propiciam a ele, né, realizar seu trabalho e, sobretudo, ver as crianças todas aprendendo e se desenvolvendo. Esse o grande retorno que o professor tem no seu trabalho, na sua profissão, é exatamente ver as crianças se desenvolvendo. Quando um grupo de crianças ou uma criança não consegue, isso é motivo de tristeza para o professor. Então, o conceito de valorização é muito importante, porque significa que as redes públicas, que os gestores precisam criar um conjunto de condições, que nós vamos falar em seguida. Mas é importante também que os professores, como grupo coletivo, se auto-apoiem, né? Ou na sua relação se tornem um grupo efetivo, um grupo que consegue gerar bons níveis de aprendizagem para as crianças, porque isso se devolve para eles em nível de satisfação com o seu trabalho. Com certeza. E eu achei essa pesquisa muito interessante. Vocês lançaram, né, agora em outubro.
E conta para a gente um pouco assim dos resultados e como que essa pesquisa, os campos que ela aborda, né, são 5 campos, se eu não me engano, do porquê dessa diferença entre o professor olhando para ele mesmo e para a própria carreira, ele se valoriza um pouco mais do que a própria sociedade. Por que vocês acreditam que isso acontece hoje? Eu acho que o professor ele vivencia uma realidade, né? Então, uma coisa que é difícil o cidadão que fica fora da escola perceber são as chamadas condições de trabalho, né? Ou seja, o microambiente ali que o professor habita, né? Em geral, o professor gosta de estar na escola, porque a escola é o local que ele exerce a sua profissão. Mas no Brasil, e tem pesquisas recentes mostrando, por exemplo, que o número de estudantes que cada professor atende, sobretudo no fundamental, anos finais e no ensino médio, é um número muito grande de alunos. E isso impacta a condição de trabalho, porque é muito angustiante. O professor não consegue conhecer os alunos, ele não consegue enxergar as necessidades específicas de cada aluno, de cada grupo de aluno. Então, isso reverbera para ele como uma condição de trabalho ruim, né? Então, assim, o professor ele é muito crítico disso. E, em geral, quando ele está falando que não é valorizado, é porque ele não está encontrando plenas condições de exercer sua função, né? Então, a pesquisa é um conjunto de questões, de perguntas, que depois, com ponderações, chegou a esse índice único, né? A lição aprendida é que nós precisamos, no Brasil, fazer muito mais em termos de apoio e de criação de condições para que os professores possam cumprir sua missão. Tanto a sociedade olhando, ela enxerga desafios, como também os próprios professores. Nós não falamos ainda, mas é importante dizer, a própria questão da remuneração, né? Saiu uma outra pesquisa global mostrando que 2/3 dos brasileiros entendem que o professor ganha pouco, né? E, de fato, isso é um problema, né? Embora a gente tenha que É um olhar mito, para Haroldo, os que o últimos. professor ganha pouco? Exatamente, porque, de fato, né, eu, quando comecei a ser secretário, um professor ganhava pouco mais de um salário mínimo. E hoje a remuneração está um pouco mais de 3 mínimos. É óbvio que não está bom, né? O que o Plano Nacional de Educação pregoa é que o salário médio dos professores seja equivalente ao salário médio de um conjunto de profissionais de nível superior. Nós chegamos a próximo de 80%, mas ainda tem uma defasagem. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer que, sobretudo de 2007, 2008 para cá, houve uma melhoria significativa, né? Houve uma melhoria significativa, e isso precisa continuar, né? Nós precisamos de mais uma década aí, todo ano melhorando um pouquinho, porque não dá para melhorar de uma vez só, é preciso, né, ter uma estratégia sustentável. Então, houve melhoria, ainda tem que continuar para que o professor seja, para que a profissão seja atrativa. Porque, Rafael, o importante é que um jovem, né, um rapaz, uma moça, quando está lá terminando o seu ensino médio, ele tenha um sentimento bom, né, em exercer o magistério, em querer exercer o magistério, mas ele precisa olhar também como cidadão e como ser humano que é, assim, ele vai se entregar à profissão, ele vai, né, ele está vocacionado a isso, mas ele precisa da recompensa financeira, porque ele tem uma vida, né, a custear. E a remuneração é um elemento objetivo que indica o grau de valorização, né? Então, eu poderia resumir dizendo o seguinte: o Brasil, nas últimas 2 décadas, veio progressivamente melhorando a remuneração e, portanto, valorizando crescentemente os professores. Isso precisa continuar, né? E isso precisa ser percebido, porque, às vezes, o cidadão ainda está com uma memória de 10, 15 anos atrás, né? Ele não acompanha o que aconteceu
ao longo dos últimos anos. Então, eu acho que essa memória está um pouco atrasada, mas a gente também não pode se dar por satisfeito, porque é preciso continuar melhorando a remuneração. E o professor, como eu falei no início, não é só remuneração, até porque, Rafael, eu gosto muito de falar o seguinte: ninguém escolhe a profissão de professor se não gostar de criança, se não tiver um propósito muito claro, né? Porque é uma profissão muito iluminada, porque imagina, o que o professor faz? Ele acolhe as crianças, os adolescentes, os jovens, e o trabalho dele, a profissão dele é diariamente estar com essas crianças, com esses jovens, estimulando eles na busca do conhecimento, né? É uma coisa extraordinária. Então, é, é, quem opta pela profissão tem propósito, né, como a gente diz hoje, mas precisa ter condições de exercer a profissão, né? Então, assim, é esse caminho que a gente tem que seguir, cada vez reforçar mais o propósito, né? O professor não pode ser visto como herói, que é uma visão presente, né? Ganha-se pouco, trabalha-se muito, é uma função complexa, então são heróis. Não, nós precisamos ver os professores como profissionais. Agora, para ser profissional, é preciso que as condições objetivas existam e sejam criadas. É a isso que eu chamo de um cuidado global, né? Um cuidado amplo com os professores. Com certeza, e eu quero até segurar um pouco essa questão do propósito para já fazer uma pergunta para você, mas só trazer um dado para quem está nos ouvindo, que nesse levantamento que vocês fizeram, né, em 2022, se eu não me engano, a média salarial do salário inicial dos professores, quando a gente compara todos os estados, ela é de R$ 5.008,19. Isso equivalia, no ano passado, a 4,13 salários mínimos. Então, não é um salário baixo, um salário inicial, e ainda existe, né, a progressão de carreira que a gente também vai poder abordar um pouco mais a fundo. Mas agora, voltando, então, para essa questão do propósito, hoje a gente tem, Haroldo, e eu percebo também que muitas vezes as pessoas escolhem a pedagogia ou algum curso de licenciatura porque existe o sonho do brasileiro, né, de cursar um ensino superior, mas existe também uma facilidade, muitas vezes, de acesso a esses cursos. Então, a pessoa, muitas vezes, ela entra nesse curso porque é um curso mais fácil, mas ela se mantém pelo propósito, né, e por toda essa importância da educação. Mas, pensando nessa frente, a gente chega num dado bem impactante que saiu recentemente, de que 58% das matrículas nos cursos de educação estão concentrados na modalidade EAD. E isso pode impactar a qualidade, né, desse ensino, porque o jovem vai ter uma formação inicial, algumas vezes, de má qualidade, e depois ele vai entrar no mercado de trabalho com um conhecimento não tão apurado. Como que você percebe que essa formação EAD pode impactar, seja positivamente, né, no sentido de levar esse acesso de conhecimento a mais pessoas espalhadas no Brasil, mas também num lado negativo de muitas vezes a gente não conseguir dar uma qualidade esperada para essa formação inicial? Você traz dois pontos aí muito importantes, né? O salário, o levantamento que nós fizemos no caso dos estados deu um salário médio de 5 mil, um pouco mais de R$ 5.000. O piso está em 4.400, né? Mas o professor tem outros benefícios, tem professores que estão iniciando, tem professores que estão no final da carreira, então a média deu um pouco mais. Tem estados que pagam mais que o piso, né? Tem estados que pagam mais de R$ 8.000 na entrada do professor, né? Como é o caso Mato do Grosso Mato do Grosso, Sul, né? Mato Grosso do Sul, do Pará, por isso que dá essa média um pouco maior, né? Então, assim, isso é importante. E aí, as pessoas sabem e veem na televisão, todo mês é anunciado, o salário médio do brasileiro é um pouco menor que R$ 2.000, né? Então, assim, melhorou, né? Como eu disse anteriormente, nós precisamos persistir nessa caminhada de melhoria. E aí você traz uma outra questão que eu diria o seguinte, que talvez o problema, quando nós pensamos em professor de escola pública, o problema central hoje, a nosso ver, é a formação inicial, né? O Brasil, o Brasil não se preocupou adequadamente com a formação inicial de professores. Com o advento da tecnologia agora, sobretudo nas faculdades particulares, se avançou
no uso do EAD autoinstrucional, né? O EAD autoinstrucional são gravações que vão para as plataformas e cada professor vai fazendo a sua formação. A nosso ver, isso não é adequado, né? Por quê? Porque a profissão de professor não é individual, né? Você pensar que um professor, ele trabalha sempre com várias crianças. Então, a formação dele precisa ser com outros colegas e não individualmente, né? E o professor do professor, ou aquele professor da faculdade que forma o futuro professor, ele precisa estar presente também. Ele não pode ser uma imagem gravada só. A interação é muito importante na formação das crianças e na formação dos professores. É mais ou menos assim, não dá para formar os professores com EAD autoinstrucional para depois ele formar as crianças presencialmente, porque ele não vai aprender a essência da educação, que é a relação humana do educador com o aprendiz, né? Então, isso é gravíssimo, né? O Brasil nem tinha um bom programa de formação de professor estruturado e o EAD aprofundou a desestruturação, né? Tanto que esse tema está em pauta, o Ministério da Educação tem se mostrado atento a isso, ainda essa semana anunciou medidas, né, que vão ser adotadas, mas nós, no Profissão Docente, nós temos discutido muito esse tema e eu penso, Rafael, que o Brasil vai ter que tomar uma decisão drástica nesse campo, né? Na verdade, a gente nunca teve um programa de formação de professores adequado. A gente foi, ao longo dos anos, criando uma variante, outra variante, e chegamos até aqui. Mas é importante que quem está acompanhando saiba o seguinte: a escola até 20 anos atrás era uma escola mais simples, era a escola do século XX, do século XIX, do século XX, que era, né, 20, 30, 40 crianças com o professor ensinando a mesma coisa. O mundo mudou, né? Com o advento da tecnologia, da complexidade urbana, da globalização. Então, hoje a escola não pode ser mais isso. Uma sala de aula em que um professor passa um conteúdo igual para todas as crianças, né? A sala de aula tem que ser transformada em laboratório de aprendizagem, né? Então, o desafio para o professor é muito maior, porque ele não vai ser mais alguém que passa conteúdo, ele vai ser alguém que vai ser um mentor ou um tutor de uma turma, de grupos, e às vezes até de um aluno individualmente. Aquele que tem mais dificuldade precisa de atenção individualizada. Então, se tornou mais complexa a função de professor, não é mais dar aula, acompanhar uma turma, né, num laboratório de aprendizagem. O desafio é maior e isso é mais exigente em termos de que a formação seja cada vez mais feita coletivamente, né? Seja na formação inicial, seja depois que ele está na escola. Porque a grande riqueza da profissão de professor é a convivência com o aluno, é ele aprender, né? E depois ir sistematizando como que um aluno aprende. Os alunos são diferentes, sobretudo na escola pública, porque o Brasil é muito desigual e as crianças vêm de ambientes totalmente diversos. Então, a vivência do professor, a experiência dele na relação com os alunos, é a grande faculdade que os professores têm que fazer, né? Não é estudar só os teóricos lá na faculdade, o que obviamente é importante, porque os teóricos iluminam, né, a prática, mas a formação no Brasil se distanciou do grande laboratório que é a escola, né? As faculdades, aí, sejam as públicas, sejam as privadas, se fecharam no seu, né, no seu ambiente, né? Transmitem conteúdos pedagógicos, filosóficos para os alunos, mas teóricos, e a conexão com a escola pública, sobretudo com o real laboratório de aprendizagem do professor, que é a escola pública que está funcionando lá atendendo as crianças, essa conexão não está feita, repito, nem com a escola pública, nem com a faculdade pública, nem com a faculdade privada.
Então, aí tem um desafio tremendo de aproximar essas pontes. Nós, da profissão docente, trabalhamos junto com as redes públicas, estaduais e municipais, para eles organizarem a recepção dos futuros professores na rede para fazer o estágio, que é obrigatório, e os futuros professores não fazem. A estatística do INEP diz que 38% apenas dos licenciandos fazem as 400 horas de estágio que são obrigatórias. Então, Nossa, assim, a formação inicial, seja por essa história que eu contei aqui, seja pelas mudanças do mundo, seja pelo uso inadequado do EAD autoinstitucional para formar professores, precisa urgentemente de uma ação radical, uma ação profunda, né, de todos, né, do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de educação, das redes privadas de educação básica e das instituições de ensino superior, né? Esse coletivo tem que se juntar e desenhar uma solução para que o Brasil forme professores de alta qualidade, porque senão a gente não vai conseguir dar conta do nosso desafio, que é fazer com que todas as crianças aprendam e aprendam em alto nível, como é a exigência do mundo atual. Estou surpreso com esse dado que você trouxe dos professores que não cumprem, né, o estágio obrigatório. E tem algum levantamento que fala sobre a qualidade? Então, a gente, pelo dado, entende que poucas pessoas fazem o estágio obrigatório, mas dos que fazem, qual que é a qualidade disso? A qualidade, assim, primeiro que esse dado que nós trouxemos, que eu trouxe, é um dado declarado, né? Quando os professores que formaram vão responder, fazer a prova do ENAD, que é a prova de avaliação, eles respondem se fizeram ou não. Se fizeram 400 horas, se fizeram 300, 200, se não fizeram. Os que respondem positivamente, apenas 38, quer dizer, supostamente os outros não fizeram. E mesmo os que dizem que fizeram, a dúvida se efetivamente fizeram as tantas horas declaradas, né? Porque isso não tem consequência, ele declarando certo ou errado, entendeu? Isso não o ajuda em nada, né? Inclusive o INEP já anunciou na terça-feira passada que ele vai monitorar melhor o exercício do estágio. Agora, Rafael, tomando como referência os depoimentos que a gente ouve de professores, né, e dos diretores de rede estadual, o que a gente vê? A maioria não faz, é um estágio não estruturado, né? A universidade tem que fazer uma supervisão, ela não faz de forma adequada. O professor deveria ter um acompanhamento com outro professor da rede estadual ou municipal. Isso também não está efetivado. E, aliás, é aí que a gente trabalha, organizando isso, estimulando a rede. E na forma como em que cada jovem que está fazendo uma pedagogia ou licenciatura, ele é que vai atrás da escola, é um favor da diretora. Então, o que a gente observa é que as escolas públicas não gostam de receber o estagiário, porque não é uma coisa combinada, não é uma coisa institucionalizada, né? É um jovem que tem informação, que a lei diz que ele tem que fazer, e ele vai procurar, né? Não é a faculdade dele que organiza. E, claro, eu estou falando de forma geral, tem honrosas exceções, etc. Mas a regra geral que a gente ouve, tanto na escola, quanto na faculdade, quanto dos professores, é que isso é totalmente estruturado. E, de fato, nem a lei é cumprida. E eu arrisco dizer o seguinte: 400 horas de estágio é pouco para se formar um bom professor no padrão que nós precisamos hoje, com o desafio que o professor tem hoje na sala de aula. Então, isso é gravíssimo, né? Eu acho que o Ministério da Educação está consciente, vai agir, nós trabalhamos para melhorar isso. Obviamente, os dirigentes das faculdades, né, sejam públicas, sejam privadas, precisam, né, ter uma compreensão clara disso. Nós estamos falando de formar os professores que formam as futuras gerações de brasileiros, né? Não dá para brincar com isso, né? Chegou o ponto que está, eu diria, para carregar um pouco no argumento, Rafael, nós estamos no fundo do poço na formação inicial de professores, né?
Todos têm que reagir. Não é culpa de A nem culpa de B, não se trata disso. É uma constatação de um processo histórico que nos conduziu a isso, e agora nós temos que mudar, porque senão os brasileiros não vão dar conta de se integrar ao mundo. Eu vou ilustrar isso com uma informação, né? Estatísticas também confiáveis do Instituto Anísio Teixeira, do INEP. De cada 100 crianças que começam o primeiro ano do ensino fundamental, lá a alfabetização, 69 conseguem terminar o ensino médio. Tá? Então a gente perde pelo caminho, isso em si já é um problema. Agora, o mais grave, dos 69 que conseguem terminar o ensino médio, apenas 5%, ou seja, 3 ou 4 alunos são proficientes em matemática. Isso é da maior gravidade, né? Pouca gente dá atenção a isso, né? Nós estamos formando uma geração incapacitada para matemática básica. Aí, o que a gente tem que se perguntar, como cidadão e como quem trabalha com educação, é como que o nosso país vai se desenvolver, vai se integrar ao mundo, vai usar a tecnologia. A programação é derivado da matemática, né? Quer dizer, é muito difícil avançar na programação se não se sabe a matemática básica. Eu estou falando, menino do ensino médio, é a matemática básica, né? As quatro É o operações, né? raciocínio lógico. Então, sabe, Rafael, por que é grave? Né? E assim, quando você olha a língua portuguesa, apenas 30% são proficientes, né? Então, assim, na língua portuguesa, e já é preciso ter algum domínio de uma língua estrangeira, seja do inglês, daqui a pouco do mandarim, porque o mundo é global. Então, nós estamos com um problema que não é simples. Daí porque eu gosto de dizer para as pessoas poderem entender o seguinte: o maior desafio do nosso país é ter uma educação básica pública, e aqui não tem nenhum preconceito com o privado tem o papel dele, é importante. Quanto mais escola privada tiver, melhor, não tem problema. Mas 85% das crianças brasileiras passam na escola pública. Então, por isso que eu estou falando, o maior desafio do Brasil é ter uma escola pública estruturada de forma tal que todas as crianças consigam se desenvolver e aprender. Todas. Esse jogo o Brasil está perdendo, para usar uma figura do futebol que é muito da nossa cultura. Esse jogo o Brasil está perdendo. E esse jogo nós podemos vencer, porque a gente venceu o jogo de ter escola para as crianças, de ter recursos, de ter currículo, de poder levar tecnologia. A tecnologia hoje chega na escola. Se não chegou, é por ineficiência dos líderes das redes, porque não é problema de custo. A tecnologia barateou. Então, você tem tudo isso. Agora, o que vai fazer avançar a aprendizagem das crianças? Professor, né? Por isso que eu volto ao ponto. O maior desafio da educação do nosso país é ter uma educação básica que propicie todas as crianças se desenvolver e aprender. E dentro da educação, o maior desafio é ter bons professores. E ter bons professores, Rafael, a gente já falou que precisa ter boa remuneração, né? Precisa de ter reconhecimento não financeiro, né? As pessoas têm que ter claro que é importante dizer que o professor da minha filha, o professor do meu filho importa, né? Que esse trabalho é importante, porque ele não está formando só um cidadão, ele está formando um cidadão e está formando alguém que vai impulsionar o desenvolvimento do país. Isso é muito importante. Então, precisa dizer isso. Reconhecimento não é só financeiro. O professor gosta também do reconhecimento não financeiro, né? Uma coisa que eu gosto de falar, né? Um professor, no mundo atual, isso é uma coisa que alguns estados já fazem, alguns municípios começaram a fazer.
ele não pode dar aula só conhecendo o Brasil, né? Então, um professor de inglês, por exemplo, ele precisa conhecer algum país da língua inglesa, ele precisa se aproximar da cultura inglesa. O professor de língua, ele precisa conhecer algum outro país que fale a língua. Já conhece o Brasil. Isso, conhecer é importante. Um professor de matemática, né, ele pode também, tem centros de matemáticas importantes. E o professor de história tem que conhecer a Europa, que é o nosso berço. Não só, né? Não quero limitar, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o professor ele precisa ser atendido no seu desenvolvimento cultural, associado ao trabalho que ele faz. Isso é muito importante. E isso é um reconhecimento não financeiro, porque não é para ele ganhar dinheiro, né? É alguém custear uma viagem cultural e de formação para que ele, né, se sinta mais seguro e com mais elementos para poder atender as crianças. Tem um tema, Rafael, que entrou na agenda depois da pandemia, com a pandemia, mas que não surgiu com a pandemia, é anterior, que é o tema da saúde mental, né? Pesquisas mostram que o professor é a categoria profissional mais afetada por problemas de saúde mental. Por uma razão, não é difícil entender isso. O professor lida com gente, né? As crianças também estão em sofrimento emocional. E as crianças compartilham. Eu fui professor. Os alunos chegam e falam: eu estou com um problema em casa, assim, meu problema no trabalho, eu não consigo resolver isso. Então, o professor ele recebe a carga emocional do aluno. Então, ele tem que cuidar dele e cuidar do aluno. Não tem jeito. Eu, quando era secretário, às vezes falava isso para os professores, e eles diziam: mas eu não sou psicólogo. Eu falei: mas não interessa. Eu dizia, né? Quem está na função de professor tem que lidar com o emocional, porque ele atende gente, né? E gente pequena, né? Então, assim, esse é um tema que precisa entrar na agenda das secretarias estaduais e municipais. O cuidado com a saúde mental, tá? Obviamente, tem o cuidado com a saúde física também, né? Mas, às vezes, o físico é derivado de um problema de saúde mental, né? Então, esse é um tema muito relevante, né? Então, eu já falei, tem que ter remuneração, tem que ter reconhecimento não financeiro, tem que ter cuidado com a saúde mental, tem que ter uma formação contemporânea, né? Não dá para formar professor com outro professor declamando conteúdo para ele, né? O professor tem que ser assistido com informações e com mentoria. Ele tem que aprender com mentor, senão ele não vai conseguir ser mentor com os alunos dele, né? Então, são mudanças que nós chamamos de mudança sistêmica, né? Assim, não tem uma ação para você ter um bom professor. São múltiplas ações, né? E não é só com aquele professor que já está na rede de ensino. Tem ações que tem que começar lá no ensino médio, quando os jovens estão naquele momento de decidir. Faz o Enem, que profissão eu vou abraçar? Alguma coisa tem que ser feita lá, né? Depois, quando ele faz o concurso e entra na rede, o professor tem que ser assistido. O concurso não pode ser uma prova qualquer, né? Uma prova objetiva de legislação, como a maioria faz. O concurso tem que ser sobre aula, né? Então, o professor tem que dar uma aula para ver se ele tem empatia, né? Se ele consegue transmitir, se ele consegue empolgar, porque as crianças têm que se empolgar com o conhecimento, senão ela não se envolve, né? Então, eu preciso olhar isso. Ele entrou, tem que cuidar dele. Professor, como qualquer outra categoria, mas principalmente o professor, no mundo atual, tem que reaprender todo dia. É um processo contínuo. Por quê? Porque o conhecimento ele cresce exponencialmente, né? E as crianças vão tendo acesso, e o professor tem que estar fazendo isso, né? E ele tem que estar numa carreira, assim, tá feliz porque entrou, porque é uma função nobre, né? Ele tem que enxergar futuro, né?
que ele tem condições de ir melhorando como professor, melhorando a qualidade dele como profissional e melhorando a recompensa financeira e não financeira que ele tem. Ele tem que enxergar isso até ele chegar ao final da carreira. Então, essa que é a agenda sistêmica para valorizar o professor, resumidamente, né? Mas são várias ações que o Brasil precisa fazer que resulte num cuidado completo, num cuidado integral com a figura do professor, porque o Brasil tardiamente decidiu fazer educação integral em tempo integral, né? Está avançando, tem indicadores muito importantes. 24% dos jovens do ensino médio já estão em escolas integrais. 14% dos jovens dos anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano, já estão em educação integral, em tempo integral. E 11% do primeiro a quinto ano em educação integral, em tempo integral. Um avanço significativo. Mas se a gente quer educação integral para as crianças e para os jovens, nós precisamos ter professores também integrais, ou professores que recebam um cuidado integral para poder cumprir a missão de fazer com que todos aprendam, que é o nosso grande desafio. Quero pegar esse gancho seu nesse olhar um pouco dessa complexidade, né, do sistema educacional brasileiro e talvez até correndo um pouco de risco de generalizar algumas situações que a gente tem, mas o fato é que a gente só consegue ensinar à medida de como a gente aprendeu, né? E a gente tem uma formação inicial dos professores muito ruins, e aí, consequentemente, eles vão formar poucos alunos num nível de qualidade esperado, que a gente espera, de um aprendizado realmente efetivo, e aí esses alunos, muitas vezes, que por todo esse processo que a gente discutiu, né, de que é mais fácil ingressar no ensino superior, às vezes em curso de licenciatura e pedagogia, a gente então já vai estar pegando professores que vão ser formados não em qualidade, a gente ainda tem um sistema EAD que não permite essa prática, e aí a gente começa a entrar num círculo vicioso muito negativo. E aí eu acredito, Haroldo, que a formação, o olhar para os professores, talvez seja a maior alavanca que a gente tem de poder reverter essa situação para um ciclo virtuoso. E aí tem o trabalho do movimento Profissão Docente, então eu queria que você fizesse uma explicação final de o que vocês hoje têm trabalhado, como que funciona o professor docente, para depois a gente poder fechar esse episódio. Exatamente, você trouxe esse ponto é realmente muito importante. Se o professor é formado numa faculdade em que um professor dá aula teórica para ele, o que ele vai fazer quando ele for para a escola dar aula para as crianças? Ele vai dar aula teórica para as crianças. Exato. É básico isso, né? Então, as universidades, as faculdades de educação, as faculdades que formam os professores, precisam entender isso, né? As crianças de hoje, desse nosso século XXI, não suportam mais ficar só ouvindo. As crianças precisam fazer coisas, né? Se você pegar uma mesa e colocar várias sucatas, né? Colocar pequenos cabos elétricos e Arduino, aquelas plaquinhas de inteligência, sabe? As crianças vão construir coisas, vão aprender física, vão aprender uma série de conceitos, e daí o professor vai derivando, vai embarcando conceitos, e as crianças vão aprendendo. O aprender ganha uma objetividade, um sentido verdadeiro para a criança, né? Agora, o professor na faculdade, a formação dele tem que ganhar um sentido verdadeiro, né? Ele tem que experimentar o que é a chamada metodologia ativa. Se o professor que dá aula para ele só dá aula teórica na lousa ou projetando, né? Às vezes a projeção é meramente o que era escrito, passa a projetar. Não é isso, né? O professor precisa aprender a partir da vivência na escola, né? Então, acho que essa mudança todo mundo precisa entender. E nós, no Profissão Docente tem apenas 5 anos de existência, né? Ele é resultado de uma autocrítica de 7 organizações que já existem, organização de 25 anos, de 11, de 10, de 15, né? Que todas nasceram, Rafael, fazendo formação continuada de professores, né? Produziam material, muitos lá na origem ainda material impresso, né? Modernamente, praticamente todo mundo já faz material digital, né?
mas nasceu da autocrítica o seguinte: as instituições viram que fazer formação, né, e fazer formação autoinstrucional não resolve o problema, não ajuda muito, né? Impulsiona pouco a mudança que nós temos que fazer. E eu cito elas, o Instituto Península, que tem no DNA, tem 11 anos de existência, desde a origem, formação de professores. E viu o seguinte, que as plataformas que eles têm boas plataformas, mas isso não vai mover o ponteiro da aprendizagem. Os professores até gostam e tal, fazem aquele curso, acham legal, mas não muda a prática da sala de aula, né? A Fundação Lema, né, que tem uma ação muito, muito efetiva na área da educação, a Fundação Itaú Social, né, Fundação Telefônica Vivo, o Instituto Unibanco, o Instituto Natura e o Todos pela Educação. 7 organizações já longevas, né, com mais de 10 anos de existência, todas elas, e que fizeram a autocrítica e falaram: olha, não adianta a gente ficar só produzindo formação e apoiando as redes com formação, não vai resolver. Nós precisamos de uma agenda sistêmica em torno do professor, de um olhar completo para o ser humano, profissional, professor inteiro, né? Em todo o seu percurso. Começa lá na hora que o jovem decide fazer a licenciatura ou a pedagogia, né? Tem que estar olhando lá. O que não está funcionando lá? A gente precisa fazer funcionar. E ao longo de todo o percurso que a professora faz até chegar o momento da aposentadoria ou de mudar de profissão, que é outra coisa que a gente precisa considerar também, né? A juventude do século XXI não vai ficar a vida inteira numa profissão só. Muitos vão ficar, muitos não vão ficar. Antigamente todos ficavam, abraçavam, agora mudou isso. Então o sistema público tem que estar preparado para lidar com isso, né? Vai sair um, tem que ter outro e tem que estar formando. Enfim, isso precisa de um cuidado muito especial. E aí, Rafael, eu falo com muita alegria, nosso time trabalha duro, né? Interagindo com o nível federal, com o MEC, com o INEP, com a CAPES, etc. Nós interagimos com 17 estados, né? E vamos chegar aos 27, se Deus quiser, alguns municípios, e a partir de 25, com renovação dos mandatos, né? Um novo ciclo dos municípios, a gente vai dar mais atenção aos municípios, levando essa bandeira, né? O Brasil precisa cuidar bem dos seus professores, e isso não se faz com uma ação só. São várias ações que precisam ser feitas, e não são ações de um personagem político só. Não é só o MEC. O MEC tem muita responsabilidade, mas também as redes estaduais públicas e as redes municipais têm um papel. E as faculdades não podem ficar fechadas no seu Olimpo, elas têm que vir para a realidade, tem que colocar o pé na escola, tem que colocar a mão na escola e tem que entender que o professor de verdade é o professor que é formado no ambiente escolar, desde a formação inicial. Na continuada, ele já está no ambiente escolar, mas a formação dele precisa ser, né, sempre a partir da prática dele, precisa ser coletiva, precisa ser entre pares. Essa que é a nossa visão. E eu termino te dizendo o seguinte: por que a gente fica muito contente? Porque isso que a gente está falando está fazendo muito sentido, né? Às vezes tem uma instituição de ensino superior, ou alguém no MEC, ou alguém na secretaria, que não tinha pensado tudo isso. Porque às vezes não dá tempo. A vida na secretaria, eu fui secretária 10 anos, é muito corrida, né? E nós pensamos tudo isso, organizamos essa agenda e vamos aprendendo com as redes, porque tem rede que já está fazendo coisa boa, e vamos gerando um conhecimento novo, e uma visão de futuro que a gente precisa embarcar nela para que a gente tenha só professores de qualidade, possa fazer com que todas as crianças aprendam e se preparem para uma vida melhor e se preparem também para ajudar o país a se desenvolver. Maravilha, Haroldo. Eu agradeço o seu tempo aqui e convido para quem está nos ouvindo poder acompanhar o professor docente nas redes sociais, né, olhar sempre os materiais que vocês
estão divulgando. Eu sou um super fã do trabalho de vocês. E gostaria de fechar trazendo um pouco da sua fala que você fez, no sentido de que os problemas estão aí, eles existem, e o ponto não é apontar para quem está errado, para quem errou, e sim a gente entender que somos todos responsáveis, né, por esse olhar de valorização dos professores, para poder trazer de fato, a importância que essa carreira tem para o futuro do nosso país, que, consequentemente, não tem como a gente pensar num país desenvolvido sem a gente olhar para a educação. A gente tem vencido, né, na verdade, o desafio de acesso à educação, e agora sim a gente tem que olhar para a qualidade, e a qualidade da educação ela está intimamente ligada à qualidade do professor, do ensino que o professor recebe, e por isso o trabalho de vocês é tão legal e importante de ser feito. Então, muito obrigado novamente pela presença, muito obrigado para quem está nos ouvindo por esse tempo dedicado, e o episódio de hoje se encerra agora. Hora do intervalo.